Boa tarde a todos. Ao iniciar os trabalhos, não poderia deixar de manifestar a minha imensa alegria por estar aqui na Bahia, e cumprimento a todos, na pessoa do irmão Hércules, os meus amigos magistrados da Bahia e magistradas da Bahia. E gostaria de manifestar também aqui minha saudade do Dr. Carlos Dávila, meu companheiro de almoço lá em Brasília, quando estava conosco. Saúdo também, agradeço ao Dr. Saulo Casale pelo convite. Não poderia deixar de comparecer e voltar à Bahia, onde gosto tanto. Bom, esse tema de hoje, eu gostaria de antecipar, dizendo que a minha intenção não é esclarecer nada. Eu quero suscitar dúvidas e instalar provocações. Instalar realmente, o verbo. Instalar provocações. Porque são dois temas que podem soar contraditórios: decisão judicial, análise econômica do direito. Mas, iniciando, eu gostaria que meditássemos sobre o nosso atual contexto histórico, o nosso atual contexto histórico dos operadores do direito. Será que nós já paramos para pensar o contexto em que nós estamos vivendo como operadores de direito? É muito fácil para o ser humano estudar, aprender história. É fácil, é interessante, é divertido. Agora, é muito difícil para o ser humano se localizar no contexto histórico em que ele vive. Isso é o mais difícil. E para nós, operadores de direito, qual é o contexto em que nós vivemos? Eu diria aos senhores e às senhoras que nós vivemos, em um primeiro momento, como integrantes do Poder Judiciário, um panorama de conflitos. Percebam, os que já estão na carreira há mais tempo, a realidade de 2019 para a realidade de 10 anos atrás, 2009. Vejam o quanto mudou o modelo jurisdicional de 10 anos para cá. E eu não me refiro à mudança de código. Não me refiro à mudança de código. Eu me refiro à mudança do contexto histórico. O juiz, cada vez mais, é chamado a atuar em áreas que, em princípio, não lhe seriam afeitas. Cada vez mais se exige do juiz. E aí se fala na figura, diante da atuação do juiz, em casos em que não lhe seriam, em princípio, afeitos, se fala na figura do ativismo judicial. Guardem bem, ativismo judicial. Mas como? Como o judiciário, como os juízes, como os magistrados se portam nessa realidade do século XXI? Por quê? Porque o que se aguarda, o que se espera do magistrado no século XXI é um magistrado consentâneo com as aspirações sociais, com as aspirações populares. E aí surge de imediato aquela indagação de sempre. Bom, como é que fica a atuação contra-majoritária que é inerente ao judiciário? Como fica essa atuação contra-majoritária do judiciário? Se o juiz, eventualmente, ousa a ter qualquer verniz contra-majoritário, já se volta contra ele, esse seu verniz.
Mas não há como se desvincular desse perfil contra-majoritário. Não fosse apenas isso, há uma necessidade cada vez maior de as decisões judiciais surgirem com celeridade. Mas qual o motivo disso? Qual o motivo? O motivo está no trânsito das informações. Nós vivemos um contexto histórico em que a velocidade das informações é algo extraordinário, de modo que esse perfil veloz faz com que as instituições cada vez mais tenham que prestar contas de suas atividades. Um outro contexto que também exige do juiz, e isso torna cada dia mais difícil a atuação do magistrado ao prolatar as suas decisões, é a dificuldade que tem hoje a função legislativa do Estado para cumprir o seu papel constitucional. Vivemos um contexto em que o legislativo cada vez legisla menos. Cada vez legisla menos. E a ausência de legislação em assuntos que se fazem essenciais para a regulação da vida em sociedade faz com que o juiz seja chamado a cada momento para julgar demandas em relação às quais não há lei dispondo especificamente sobre isso. Vejam novamente o contexto do ativismo judicial. Façam uma pesquisa, se quiserem, um tema interessante. Peguem a última legislatura do Congresso Nacional e vejam quantas leis resultaram de projetos de leis de parlamentares. E quantas leis resultaram ou de medidas provisórias ou de projetos encaminhados pelo Executivo. Nós não identificamos a importância que isso tem. Mas tem muita importância. Muita importância. De modo que nós temos que pensar hoje, quando falamos em decisão judicial, no perfil que hoje a sociedade se espera, a sociedade aguarda do seu juiz. Qual é o perfil do juiz do século XXI? Ou qual é a perspectiva de atuação de um juiz na aprovação da decisão judicial neste início do século XXI? A primeira observação que eu faço: atuação em frente aos valores da sociedade, ou atuação consentânea com os valores da sociedade neste contexto histórico. Isso não quer dizer absolutamente, meus senhores e minhas senhoras, longe disso, não quer dizer que o juiz, que o magistrado deva julgar a partir de uma ótica popular. Não é isso. Não é isso. Mas o juiz tem que, ao prolatar a sentença, ao prolatar a sua decisão, perquirir das consequências dessa decisão para a visão popular que se tenha do alcance do que foi decidido. E hoje eu estou convencido, cada dia mais convencido, que o que a população não aceita, o que as pessoas não aceitam, são aquelas decisões que não têm explicação. Não aquelas decisões que às vezes contrariam os seus interesses. A decisão que contraria o interesse
às vezes ela é compreendida, ela é aceita. O que não se aceita é a decisão judicial em relação ao qual simplesmente não se entende. Não se entende. Vejam vocês, em relação à decisão judicial, a atuação da sociedade em relação ao processo do Tribunal do Júri. Às vezes o júri toma decisões que não se entende, mas ninguém critica o júri. Ninguém critica o júri. Por quê? Deixo essa pergunta para que vocês meditem e volto a elas. Outro aspecto. Atenção para o processo de formação das decisões judiciais. Ou seja, o juiz não apenas deve ter atenção em relação aos valores da sociedade em um determinado contexto histórico, no momento em que ele vai prolatar a sua decisão, mas também ele deve estar atento, cada vez mais atento, para o processo de formação das decisões judiciais. Ora, a decisão judicial. O que é a decisão judicial? A decisão judicial vai muito além daquilo que nós estamos acostumados a lidar com ela. A decisão judicial é, antes e acima de tudo, um fenômeno que transcende o próprio direito, pois ela é fruto de manifestação cultural em um determinado contexto histórico. A decisão judicial, portanto, meus amigos e minhas amigas, doutor Hércules, é muito mais do que o próprio direito preconiza. A decisão judicial é fruto de um pensamento predominante em um determinado contexto histórico. A cada sentença que se prolata, a cada acórdão que se prolata, além da técnica jurídica, há uma manifestação conceitual, há uma manifestação de um pensamento jurídico que prevalece naquele contexto histórico à luz dos valores da sociedade. Particularizando, a decisão judicial é um fenômeno jurídico processual, que é o que nós conhecemos. É basicamente o que nós conhecemos. É um fenômeno jurídico processual. É o ato que vai resolver um litígio, que vai resolver o processo com ou sem resolução de mérito. É o que nós já conhecemos. Mas a decisão judicial vai além disso. A decisão judicial é também um fenômeno eminentemente técnico. E de onde é que surge essa ideia da decisão judicial como um fenômeno eminentemente técnico? Surge a partir do paradigma liberal do direito, que advém das consequências da Revolução Francesa de 1789. Aquele modelo liberal burguês que coloca o juiz acima e como um agente neutro para resolver os litígios dos cidadãos. Esse é o perfil da decisão judicial como um fenômeno técnico. É pertinente à própria origem e finalidade do processo. É resultado da tripartição de poderes. Exige-se a neutralidade do juiz. Além do mais, a decisão judicial, além de ser um fenômeno jurídico,
além de ser um fenômeno eminentemente técnico, é também um fenômeno lógico. É um fenômeno lógico, pois resulta do processo interpretativo. Resulta da subsunção. E aí começa a lançar perante os senhores e as senhoras a minha grande preocupação. É a primeira provocação que eu faço. Para onde caminha esse instituto que é fundamental para todos nós magistrados, chamada interpretação? Para onde caminha a interpretação? Além do mais, a decisão judicial é um fenômeno político. É um fenômeno político. E nem poderia ser diferente, pois o ser humano, como já preconizava Aristóteles, é um animal político. Em cada sentença que se profere, em cada decisão interlocutória que se profere, em cada acórdão que se profere, há por trás um fenômeno político. E nem poderia ser diferente, pois o juiz é um agente de Estado. Eu brinco sempre dizendo o seguinte, que eu leio 10 sentenças de um juiz ou de uma juíza em 2 processos, desapropriação e penal. Eu antecipo de antemão o posicionamento político desse juiz ou dessa juíza. É fácil. Por isso, nós não podemos desvincular a decisão judicial do fenômeno político. Não há como. É absurdo se exigir a absoluta neutralidade de um juiz ou de uma juíza. Isso não existe. Além do mais, a neutralidade do juiz é condição, mas é pressuposto a existência ideológica. Ideológica não no sentido político, é bom que se diga, no sentido da própria interpretação da norma. A interpretação não deixa de ser um processo ideológico. Se tem uma certa postura ideológica acerca da visão de um instituto jurídico, a interpretação vai seguir aquele viés ideológico. Se o viés é diferente, a interpretação vai seguir essa outra diferença. E assim é. E qual é o mal nisso? Nenhum. Nenhum. Porque a verdade no processo vai resultar da dialética do processo. Não há mal algum. Além do mais, a decisão judicial é um fenômeno histórico. A decisão judicial é um fenômeno histórico. Resulta também de um contexto histórico vivenciado pelos sujeitos do processo. Resulta também de um contexto histórico vivenciado pelo sujeito do processo. Nenhuma decisão judicial é desvinculada do seu contexto histórico. Nenhuma. A realidade do dia a dia que conduz, que gera o processo como com meio de resolver litígio daquele momento, será exteriorizada, será concretizada na decisão judicial. Não sei se foi na sua turma, Eudoxio, na nossa aula do mestrado, que teve um aluno, um juiz de direito da Bahia, que levou o processo aqui do Estado da Bahia. Foi na sua turma? Que levou o processo do Estado da Bahia, da Judiciária da Bahia, do final do século XIX, que ainda estavam muito bem conservados. Não sei se foi na sua turma, se foi na turma subsequente. E nós analisamos esses processos do Tribunal de Justiça da Bahia, do final do século XIX, e os senhores precisam ver
a realidade dos processos e a qualidade das sentenças, decisões proferidas, eram todas expressões de um processo histórico. Por isso a minha grande dificuldade, confesso a vocês, com o descarte de processos. Eu, como cultor de história, eu tenho muita dificuldade em descartar processos, porque é como se eu estivesse descartando a história. Cada processo exprime um contexto histórico. Parte do meu coração ver descarte de processos. É como se estivéssemos impedindo que as gerações futuras conheçam a realidade que motivou o surgimento daquele processo. Não existe processo desvinculado de um contexto histórico e não existe decisão judicial desvinculada de um contexto histórico. A decisão judicial é também um fenômeno social. Como consequência de seguir ela, de se pautar ela por um fenômeno histórico, ela também reflete o que é a sociedade naquele momento. Reflete a sociologia daquele momento. Por exemplo, nesses processos do Tribunal de Justiça da Bahia, que estudamos no final do século XIX, mostrava o quê? Uma sociedade eminentemente rural e patriarcal. Era esse o contexto social daquele processo, daqueles processos e daquelas sentenças. Essa era a realidade social. Não existe processo desvinculado disso. E, além do mais, a decisão judicial é um fenômeno também econômico. Recebe a influência dos fatores e dos valores econômicos, e isso se nota principalmente nos países que adotam o sistema da common law. A economia exerce uma grande influência nos processos das decisões judiciais do sistema da common law. E agora nós vamos chegar a entrar no tema dessa relação análise econômica do direito e a decisão judicial. Se os senhores forem se dar ao trabalho, dar ao cuidado de pegar decisões judiciais das cortes americanas, sobretudo das cortes americanas, vocês vão verificar a íntima relação que existe entre a economia e a decisão judicial. E isso gera consequências até na competência dos tribunais. Até na competência dos tribunais. O modelo norte-americano de justiça federal, do qual o nosso se inspirou desde a Constituição de 1991, é um modelo que também contempla a figura dos tribunais regionais, só que nos Estados Unidos da América são chamados tribunais de circuito. O tribunal do primeiro circuito de Washington é o único tribunal que tem competência nacional para um determinado tipo de causas. Que causas são essas? Propriedade industrial. Propriedade industrial. É o único tribunal federal de circuito nos Estados Unidos, dos 12 que lá existem, que tem competência nacional. Tá? Então vejam, portanto, os senhores, a importância dessa relação, né, empresa, economia e decisão judicial. A análise econômica do direito tem íntima relação com isso. E a formação das decisões judiciais faz com que nós possamos afirmar que são elas formadas por elementos de natureza jurídico-processual, técnica, lógica, política, histórica, social e econômica. Vejam, portanto, os senhores e as senhoras, como a decisão judicial, ela vai muito além desse aspecto técnico que nós conhecemos e que é objeto do nosso trabalho do dia a dia. Ela transcende esse aspecto técnico. Assim,
eu formulei um conceito que eu chamei de conceito material da decisão judicial, para dizer que a decisão judicial é um instrumento resultante da concretização da atuação da função jurisdicional do Estado, destinada, em geral, à resolução das controvérsias judiciais e que tem por suporte elementos de natureza jurídico, processual, técnica, lógico, político, histórico, social e econômica. Tudo isso é como se estivéssemos no centro a decisão judicial e cada um desses elementos servindo de base à decisão judicial. Percebam a importância desse tema. Percebam a repercussão desse tema para o dia a dia das pessoas. Bom, mas e a análise econômica do direito? Onde entra nisso? A análise econômica do direito, que na sua origem remonta ao utilitarismo de Jeremy Bentham, encontrou no século XX, na segunda metade do século XX, sobretudo a partir de 1960, expoentes que a defenderam, sobretudo Ronald Coase e principalmente Richard Posner, além de Guido Calabre e outros no âmbito da chamada Escola de Chicago. No âmbito da chamada Escola de Chicago. Uma visão, portanto, sendo muito otimista, liberal. Uma visão liberal. Preconiza, em resumo, a análise econômica do direito, que as questões de direito alcancem maior efetividade, maximização da riqueza e a mais eficiente alocação de recursos. Procura a resolução dos conflitos, de natureza jurídico-processual, através de premissas usadas pelos economistas. O direito há de ser aplicado em conformidade aos princípios da eficiência econômica, devendo, portanto, ser descartadas a ineficiência, a interpretação, vejam aqui a preocupação, a interpretação, as aplicações contrárias ou limitativas à expansão econômica, pois a mão invisível resolveria os conflitos eventualmente existentes. Vejam que coisa interessante. Em última análise, o que é que busca? Busca a previsibilidade das decisões judiciais. Agora, como se buscar, como se alcançar previsibilidade com interpretação? Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. Essa sintonia fina entre a interpretação e a previsibilidade. Me dê um exemplo que surge logo de imediato, que conduz à previsibilidade em detrimento da interpretação. Que conduz à busca de celeridade em detrimento da segurança jurisdicional. Súmulas vinculantes, repercussão geral, julgados repetitivos da STJ. Tudo isso forma resultado para a análise econômica do direito. Agora, para encerrar, como compatibilizar a análise econômica do direito e as decisões judiciais? Essa é a provocação que eu lanço aos senhores e penso que meditem sobre isso. Como compatibilizar a análise econômica do direito e as decisões judiciais? Eu só vejo um caminho. Só vejo um caminho. A partir do momento em que os valores cultivados pela análise econômica do direito, que
porque eu não sou absolutamente infenso a eles, estejam de acordo com o contexto histórico, com o contexto social, com o contexto político e com o perfil do magistrado prolator da decisão judicial. Vejo essa alternativa. Agora, para trazer um aspecto que eu considero eventualmente como de grande importância. E é fundamental para a manutenção do juiz como agente político do Estado. E peço que os senhores meditem muito sobre isso. Se há algo que o juiz, ao prolatar a decisão, jamais deve abrir mão, é da interpretação judicial. A interpretação é fundamental para a manutenção do juiz como agente do Estado e agente, entre aspas, resolvedor de conflitos, entre aspas, repito. A interpretação é fundamental para os tempos de hoje. Por quê? Porque é a interpretação que vai resolver esses vários problemas que apontei, inclusive em relação a essa dificuldade cada vez maior de legislação. A lei resulta de um consenso. E se não há consenso, não se edita a lei. Eu não vou citar exemplo, mas os senhores vão saber disso. Há inúmeros casos que, no contexto que nós vivemos hoje, simplesmente é impossível legislar. Mas os senhores magistrados vão ser chamados a resolver esse conflito. E depois vão ser os mesmos senhores que vão ser, apontados como ativistas judiciais. Porque não há lei e os senhores vão ter que resolver o conflito. Daí o porquê, não obstante reconhecer a validade da análise econômica do direito, acho de grande importância. Hoje nós já vivemos inúmeras situações como essa, mas não há como abrirmos mão do fenômeno da interpretação. É o presente e é o futuro da jurisdição. Assim como a jurisdição hoje, no modelo saxônico, se louva fundamentalmente na interpretação, eu não vejo como no nosso sistema civil law se abrir mão da interpretação. Agradeço a todos a paciência, sobretudo o doutor Saulo Casara, que me deu vários sinais aqui do que o tempo já esgotou, não é? Mas foi um prazer imenso trocar essas ideias com os senhores e estou sempre à disposição. Muito obrigado.